Olá! A aula de hoje nós vamos trabalhar com a equação do segundo grau incompleta. Ou seja, em uma aula passada eu trabalhei com vocês com a equação completa e agora vamos trabalhar a equação incompleta AB e a equação incompleta AC. Em uma equação do segundo grau incompleta, nós temos ela tanto a equação AB quanto AC. E como que eu faço para diferenciar? Primeiro, a equação quando ela vem apenas com o valor de A e B vem sempre acompanhado com x. Ou seja, a equação ela completa é ax ao quadrado mais bx mais c que é igual a zero. Isso quando ela é completa, com A, B e C pertencendo aos números reais e A diferente de zero. Porque se o A, pessoal, for igual a zero, deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Aí nós temos aqui, olha, uma equação incompleta, ax ao quadrado mais bx, que é igual a zero. Então, ela é AB, porque, olha, o valor de b está acompanhado com x aqui, ó. Então, esta é uma equação AB. E nós temos aqui a equação AC, ou seja, C é o termo independente. Então, pessoal, numa equação do segundo grau também incompleta, você pode fazer usando a fórmula de Bhaskara. Se está aqui, ó. Uma maneira de descobrirmos as raízes de uma equação do segundo grau, está aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c que é igual a zero, é utilizando a fórmula de Bhaskara. Isso quando a equação é completa. Mas você também pode responder a equação incompleta AB e AC usando a fórmula de Bhaskara. Nesta aula eu vou fazer com vocês sem usar a fórmula de Bhaskara, mas se alguém quiser depois pode me pedir que eu faça uma aula explicando como usar a fórmula de Bhaskara nas equações incompletas AB e AC. Então vamos aqui para a nossa primeira questão. Aí nós temos aqui uma equação incompleta, né? A, B, C e D são as questões aqui. E essa equação ela é uma equação incompleta AC. X ao quadrado mais 1, que é igual a 10. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que colocar x ao quadrado, que é igual, aqui pessoal, igual a 10 menos 1. Se está positivo, passa negativo. Então, x ao quadrado é igual a 9. Então, nós temos x, que é igual, mais ou menos, raiz quadrada de 9. E aí eu pego aqui, ó, x, que é igual, mais ou menos, raiz quadrada de 9 é 3. Então, esse aqui passa a ser o resultado. Mas aí alguém pode perguntar, mas por que mais ou menos? Porque, pessoal, se você pegar menos 3 ao quadrado, vai ser 9. E 3 ao quadrado também é 9. Nós temos essa outra aqui, ó. Vou colocar aqui de vermelho. Então, nós temos aqui, ó, x ao quadrado mais 3, que é igual a 19. Então, vai ficar x ao quadrado, tá aqui, x ao quadrado, que é igual a 19. Esse 3 está positivo, passa negativo. Então, aqui, ó, 19 menos 3 é igual a 16. Então, x é igual... Aqui, deixa eu consertar. X é igual, mais ou menos, raiz quadrada de 16. Então, x é igual, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é igual a mais ou menos 4. Nós temos essa outra aqui agora, x menos 1, que é igual a 48. Então, vai ficar x ao quadrado, ficar aqui, ó, x ao quadrado, que é igual a 48 mais 1. Então, nós temos x ao quadrado, que é igual a raiz 48 mais 1, é igual a 49. E nós temos aqui, olha, mais ou menos raiz quadrada de 49.
E qual a raiz quadrada de 49? É igual a 7, porque 7 vezes 7 é igual a 49. E aí nós temos mais uma outra aqui, ó. Vou colocar dessa vez amarelo novamente. Nós temos aqui, ó, 3x ao quadrado, que é igual a 75. Esse valor aqui, pessoal, olha, agora o que acontece? Ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, passa a dividir. Então, nós temos 75 dividido por 3 é igual a 25. Ou seja, x é igual, mais ou menos, raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Pronto. Agora, pessoal, a raiz quadrada incompleta nada mais é do que achar a área de um perímetro, a soma os lados de uma determinada figura. Então, por exemplo, se você tem aqui, ó, vamos citar como exemplo, você tem uma figura aqui. E essa figura tem a área, pessoal, olha aqui, ó, tem a área igual a 16 metros quadrados. É só você tirar a raiz quadrada de 16 que você vai encontrar 4. Ou seja, 4 seria a medida dos lados. Ou seja, a raiz quadrada incompleta AC é isso, encontrar a área, encontrar o perímetro. Vamos então agora fazer um problema envolvendo a equação do segundo grau incompleta AC. Num terreno quadrado, foi construída uma casa que ocupa uma área de um retângulo de medida 8 metros por 10 metros. Então, vou colocar aqui, ó. E vamos colocar vermelho aqui. Aqui, ó. Ou seja, o terreno tem aqui, ó, 8 metros por 10 metros. Primeira coisa que eu tenho que saber, qual é essa área? 8 vezes 10 é 80. Então, a casa é 80 metros quadrados. Na planta, a medida do lado terreno está ilegível. Aqui, mas sabe-se que a área livre é igual a 320 metros quadrados. Quanto mede o lado do terreno? Isso aqui, pessoal, que é o lado terreno. Você não sabe, então vamos chamar aqui de x e vamos chamar isso aqui de x. Muito bem. Então, o que que nós temos que saber? A área de todo o terreno é x vezes x, que é igual a x ao quadrado. X ao quadrado é a área de todo o terreno. Mas a área da casa, né? Nós temos aqui, ó, 10 metros vezes 8 metros, que é igual a 80 metros quadrados. Isto é a área da casa. Agora, a área do terreno, tá aqui, menos a área da casa. Então, tá aqui, olha, menos a área da casa, está dizendo que isso aqui é igual a 320. Então, eu vou pegar x ao quadrado, que é igual a 320. Tá menos, vai passar mais. Aí eu pego aqui, olha, 320 mais 80 é igual a 400. Então, eu vou pegar aqui, olha, e vamos ver, raiz quadrada de 400 é igual a 20. Professor, por que que não pode ser mais ou menos? Porque não existe lados negativos de um terreno. Então, encontramos 20 metros. Essa aqui, pessoal, olha, quanto mede o lado terreno? 20 metros. Se pedisse o perímetro, nós teríamos que somar os 4 lados. Vamos agora fazer algumas questões incompletas, equação incompleta AB. Bom, em uma equação do segundo grau incompleta AB, você pode observar aqui, ó, nós temos o valor de A e B, porque B vem sempre acompanhado com uma variável. Você também pode responder usando a equação do segundo grau completa, a forma de Bhaskara.
que aí seria A igual a 1, B igual a menos 8 e C igual a 0. Mas lá no meu canal eu tenho uma aula explicando para vocês sobre como encontrar a fatoração e fatoração por agrupamento, que é a maneira mais simples que você tem de responder essa equação aqui, ó. Então vai ficar x ao quadrado menos 8x, que é igual a 0. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, ó. Você vai tentar colocar o termo que se repete em evidência. Então, x ao quadrado e o 8x, quem está repetindo é o x. Então, aqui vai ficar x, abre-se o parêntese, e aqui vai ficar x menos 8, que é igual a 0. Então, se você observar aqui, olha, se eu pegar x vezes x, vai ficar x ao quadrado. X vezes menos 8 vai ficar menos 8x. Ou seja, pessoal, uma observação, um dos valores fica sempre 0. E o outro nós temos aqui, ó. O outro fica esse mesmo valor que está aqui dentro de sinal ao contrário. Então, nós temos menos 8, que é igual a 0. Se ele está menos, vai ficar mais. Portanto, o nosso resultado é esse aqui, ó. 0 e 8. Ok? Então, ficou bem simples. Olha isso aqui, ó. X ao quadrado mais 3x, que é igual a 0. Então, quem eu vou colocar em evidência? Eu vou colocar o x. Então, eu pego aqui e coloco x. Abro parêntese. Aqui vai ficar x mais 3. Então, deixa eu consertar aqui. X mais 3, que é igual a 0. Então, um dos valores, eu falei para vocês que vai ficar sempre 0. O outro vai ficar de sinal ao contrário. Então, o outro vai ficar x mais 3, que é igual a 0. Se está mais, fica menos. Então, se está mais, passa a ser menos. Então, o resultado é 0 e o resultado é menos 3. Vamos então para a outra. A outra nós temos 9x ao quadrado, que é igual a 5x. Olha, então vamos ter que primeiro trazer esse valor aqui que está positivo, né, para cá que vai ficar negativo. Então vai ficar 9x ao quadrado menos 5x, que é igual a 0. Agora, quem está repetindo aqui? Pessoal, quem está repetindo é o x. Então, esse x vai ficar em evidência. Abre aqui. E aqui vai ficar como? Aqui vai ficar 9x menos 5, que é igual a 0. Se eu pegar x vezes 9x, vai ficar 9x ao quadrado. E eu pegar x vezes menos 5, vai ficar menos 5x. Como um dos valores é sempre 0, colocamos aqui. E o outro, professor, como que vai ficar? O outro vai ficar 9x, né? Ele está menos, olha, menos 5, que é igual a 0. Se ele está menos, pessoal, então ele vai passar mais. Ou seja, o resultado vai ficar 5 dividido para 9, tá certo? Então, x, duas linhas. Então, esse aqui passa a ser o resultado, pessoal. Olha, esse e este aqui. Vamos então fazer essa última. Pessoal, nós temos 5x ao quadrado, que é igual a menos 10x. Então, o mesmo processo aqui, ó. Vai ficar 5x. Deixa eu consertar aqui. Vai ficar 5x ao quadrado. Professor, eu já posso fazer direto, sem precisar mudar de sinal? Pode, vai dar a mesma coisa. Então, isso aqui está menos, vai ficar mais 10x, que é igual a 0. Colocando em evidência aqui, pessoal, essa aqui eu vou fazer passo a passo, para vocês visualizar aqui. Vou colocar em evidência aqui o 5x. Porque o 5 é o máximo divisor comum entre o 5 e o 10. Então, aqui vai ficar apenas x, olha, aqui tu pode baixar mais,
10x dividido para 5x é igual a 2. Então, quem seria o fator comum aqui, ó? O 5x, abre-se parêntese, coloca x mais 2, que é igual a 0. Olha, então aqui nós temos agora 5x, que é igual a 0. E mais uma vez, eu falei para vocês que um valor vai ficar sempre 0. Então aqui vai ficar 0 dividido para 5 é igual a 0. E o outro valor? O outro ficou aqui, ó, x mais 2. Então eu vou colocar até de uma outra cor aqui, ó. O outro nós temos x mais 2, que é igual a 0. Então, se está mais, vai ficar menos. Então, x é igual a menos 2. Então, esse aqui passa a ser também o outro resultado. Tá certo? Com isso, você acabou respondendo, então, essa questão. Pessoal, agora eu vou passar para vocês um problema envolvendo a equação do segundo grau AB, para que vocês possam ver como que ela pode vir também em forma de problema. Em uma quadra de lado x, aqui ó, lado x, o número que expressa a área é igual ao número que expressa o dobro do seu perímetro. Quanto mede o lado do quadrado? Primeiro, pessoal, se eu quero encontrar a área, então x vezes x é x ao quadrado. O número que expressa a área, então a área é x ao quadrado. Olha, x ao quadrado. O número que expressa a área é igual ao número que expressa o dobro do seu perímetro. Então, igual ao dobro do seu perímetro. E o perímetro é a soma de todos os lados, olha. Então, aqui vai ficar 4x. Bom, se eu multiplicar aqui agora, ó, x ao quadrado, e eu pegar 2 vezes 4, vai ficar 8. Então, vou trazer de sinal trocado. Vai ficar menos 8x, que é igual a 0. Agora, quem seria o fator comum? É o x, eu vou deixar logo ele aqui fora. Menos 8, que é igual a 0. E aí nós temos aqui, pessoal, olha, um valor vai ficar sempre 0, então eu vou colocar aqui, vai ficar sempre 0. O outro vai ficar de sinal ao contrário. Então, nós temos x menos 8, que é igual a 0. Se ele é menos, passa a ser mais. Está aqui, olha. Então, vamos lá. Quanto mede o lado do quadrado? Então, o lado do quadrado mede 8. Então, vou colocar aqui vermelho. Então, mede 8 metros. Qual o perímetro do quadrado? O perímetro é a soma dos lados. Então, se um lado é 8, então o perímetro vai ficar 4 vezes 8, que é igual a 32 metros. Qual é a área do quadrado? A área é um lado vezes o outro. Se é 8 e aqui é 8, então vai ficar 64 metros quadrados a área. Ok? E com isso nós concluímos, pessoal, nossa aula de equação do segundo grau incompleta AB. Continue estudando nessa quarentona, compartilhando, dando aquele like. E, pessoal, até a próxima.